Olá, galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi fazer uma videoaula para ajudar vocês a estudar para o Saresp. Não se esqueça das datas. As datas da prova de vocês do Saresp será dia 21 e dia 22. Mas você precisa estudar com antecedência, não deixe para a última hora. Então, essa primeira parte dessa videoaula, nós vamos revisar alguns assuntos. Principalmente aqui, vamos começar falando aí sobre as frações, as operações com frações. Quando você tiver um problema envolvendo, por exemplo, frações, aí você fala, nossa, será que eu vou fazer uma adição? Será que é uma subtração? Uma multiplicação ou uma divisão? Depende do contexto do seu problema. Se o seu problema estiver dando uma ideia de juntar, de acrescentar, você vai fazer uma adição de frações com aqueles denominadores. Se forem iguais ou diferentes, eu vou ensinar em outra parte de um desses vídeos. Então, é muito importante você assistir todas as partes, tudo bem? Agora, se você tiver ali duas frações e o contexto do seu problema for algo de tirar, se for algo de separar, de completar, então você vai fazer uma subtração. Agora, se por acaso, que eu também ensinarei em outra parte de um desses vídeos. Agora, se por acaso você tiver um problema onde apareça as preposições de, se aparecer a preposição do, da, então você vai utilizar a multiplicação. Olha aqui esse seguinte problema. Antônio e Carlos foram a um restaurante com um grupo de amigos. Ao dividirem a conta, Carlos pagou 2/5 da conta da mesa. Bruno, um dos seus amigos, pagou o equivalente a 1/4 do valor pago de Carlos. Então, eu quero saber 1/4 de quem? De 2/5. Então, nós utilizamos aqui a pergunta, como podemos representar o valor pago por Bruno? Desde lá do 6º ano eu sempre tenho explicado para as minhas turmas que o D na multiplicação, ou o D em matemática, o que é? Uma multiplicação. Então aqui é a mesma coisa, apareceu ali, se tá falando, olha, é 1/4 do fulano, 1/4 de fulano, então é uma multiplicação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos 1/4 de 2/5. Para você resolver uma multiplicação com frações, é muito fácil. Você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Só isso. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 5, 20. Pode ser que o exercício te dê uma resposta 2/20, ou pode ser que faça o quê? Simplifique. Então, nesse caso, como nós temos números pares em cima e embaixo, no numerador e denominador, nós podemos simplificar por 2. Então, que é a mesma coisa que 1/10. Vocês viram como é fácil? Agora, se por acaso eu tiver ali frações e aparecer a divisão, então, o contexto do seu problema vai dar ideia que está dividindo algo. Olha esse problema aqui, Eu vou ler para vocês. Diego comprou uma garrafa de refrigerante para dividir com seus amigos. A garrafa contém 3 litros da bebida e para distribuí-la, ele utilizará copos com capacidade de 2/5 de litro. Enchendo os copos completamente, quantos copos Diego conseguirá servir? Eu vou resolver essa questão aqui apenas a parte da divisão, tudo bem? Porque eu não tenho espaço para resolver todo o problema. Então, seria dividir 3 por 2/5. Então, esse 3 aqui está na parte de números inteiros, eu vou colocar aqui 1 embaixo, aí fica aqui na parte fracionária. Toda vez que você tiver divisão de números fracionários, então como que você resolve? Você vai repetir a primeira fração, estou repetindo, Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, ao invés de ser divisão, vai ser multiplicação pelo inverso da segunda. Você vai inverter, inverti, Viu que eu inverti? Quem era denominador foi para o numerador, quem é numerador vem para o denominador.
Então agora você cai no caso de cima, que é a multiplicação de frações. Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Aqui você tem 3 vezes 5, 15. E aqui, 1 vezes 2, 2. Prontinho, 15 meios. Viu como é fácil? Aí agora, se aparecer um problema onde envolve repetições de multiplicações, então é o mesmo que você fazer potenciação. Então vamos ver aqui um problema que diz bem assim, ó. Um computador infectado por um vírus perde a cada hora 1/4 da memória que perdeu na hora anterior. Qual foi a perda de memória desse computador na terceira hora? Ah, então olha aqui, ó, 1/4 na terceira hora, então é repetição de 1/4 3 vezes. É muito fácil. Você pega esse expoente aqui e coloca em cada número, ó. É o mesmo que 1/4. Esse expoente 3 que estava em toda a fração, ele vem para cá e vem para cá, ó. Viu? Agora você tem potenciação. Como resolve a potenciação? 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. Vezes 1, 1. Então, muito bem. Então, aqui nós temos 1. 4 ao cubo é o mesmo que 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. Agora, 16 vezes 4, vamos ver quanto que dá, ó, 16 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 1, 4. 5, 6, 64. Muito bem. E aqui nós temos a nossa resposta. E agora, quando você tiver potenciação com as bases negativas. Quando você tiver potenciação com a base negativa, e você tiver um parênteses ali, aí o que você vai olhar? É importante você olhar para o expoente. Se o expoente for par, sempre ali a minha resposta vai ser positiva. Vamos ver? Então, menos 3 elevado ao quadrado, o expoente é par. Então, eu sei que minha resposta é positiva. Vai dar 3 vezes 3, 9. Pronto, mas como que eu chego nesse 9? Olha aqui fazendo a conta passo a passo. Menos 3 ao quadrado é o mesmo que menos 3 vezes menos 3. Então, fica 3 vezes 3 dá 9. Menos com menos dá mais. É o que eu coloquei aqui, ó. Regrinhas de multiplicação e divisão com números inteiros. Então, se você estiver multiplicando ou dividindo números positivos, dois números positivos, sempre nossa resposta vai ser positiva. Se você estiver multiplicando ou dividindo dois números negativos, então, dois números com sinais iguais, sempre vai ser o quê? Positivo. Foi aqui, ó. Multiplicação de menos com menos, sinais iguais, positivo. Agora, se os sinais forem diferentes, ó, um positivo, um negativo, outro positivo, na multiplicação ou na divisão, então, nós sabemos que vai ser negativo. Tudo bem? Vamos revisar? Na potenciação, quando a base for negativa, se o expoente for par, sempre vai dar positivo. Aqui, na potenciação, se a base for negativa, mas se o expoente for ímpar, então eu sei que a minha resposta vai ser o quê? Negativa. Então vai ser, aqui vai ser o mesmo que, ó, menos 2 vezes, menos 2 vezes, menos 2. Vamos ver? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 negativo. Você nem precisa fazer essa conta, só pensa quanto é menos 2 vezes menos 2, menos 2. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E vai ser negativo porque aqui é negativo e aqui é ímpar. Se for ímpar, negativo. Vamos lembrar aqui da regrinha de sinais? Vamos ver, ó. Menos com menos, mais. Então, vai dar 4 positivo. Ah, mas eu tenho aqui, ó, 4 positivo vezes menos 2.
Então, ó, mais com menos, menos, viu? Então, 4 vezes 2, 8. Então, a regra aqui é clara. Pensa assim, base negativa, expoente par, sempre positivo, certo? E usa a propriedade ali de potenciação. A base é multiplicada por ela mesma quantas vezes? A quantidade do expoente. Aqui, base negativa, expoente ímpar, então sempre vai dar o quê? Negativo. Tudo bem? Nós também aprendemos sobre condição para existir um triângulo. Qual é a condição? Eu expliquei para vocês que quando você tiver 3 medidas, para você saber se ali forma um triângulo ou não, você pode pegar o menor lado. Qual que é o menor? Maior, perdão. O maior lado. O maior lado aqui é o 10. Então, você vai fazer assim, ó, 10, que é o maior lado, tem que ser menor do que as somas dos outros dois. Do que 8 mais 6. Vamos fazer o teste? 10 tem que ser menor que 8 mais 6, 14. Ah, certinho. Então, essa situação aqui é verdadeira. Vamos ver outra situação? Essa situação 2. Quem é o maior lado? 4, 2 e 1. Ah, é o 4. Então, pega esse 4. O 4 tem que ser menor que 2 mais 1. Vamos ver se isso é verdade? O 4 tem que ser menor que 2 mais 1, 3. Isso é verdadeiro? Não, é falso. Então, nesse caso aqui, não existe triângulo com essas medidas. 1, 2 e 4. E o último aqui que nós vamos nessa primeira parte dessa aula, falar sobre simetria no plano cartesiano. Se você tem um pontinho aqui, ó, uma coordenada que está ali no plano cartesiano, e se aparecer assim, qual que é o simétrico desse ponto A em relação ao eixo X? Então, ó, vem aqui, ó. O eixo X está aqui, ó. Lembra? Pensa como se fosse o eixo de simetria. Quem que é o simétrico dele? Ó, é como se você dobrasse aqui. Ele vem para baixo. Então, ó, ele vai descer e vai parar bem aqui, ó. Então, qual vai ser a coordenada desse novo ponto aqui, que é simétrico ao eixo X? Vai ser 3 e menos 2. Ah, o que que mudou então, quando for em relação ao eixo X? Muda quem? O Y. Muda o sinal do Y. Agora, se a pergunta for bem assim, quem é o simétrico desse ponto A, que é 3 e 2, em relação ao eixo Y? Vou fazer de verde, ó, em relação ao eixo Y. Pensa que esse Y ali, que eu risquei de verde, é o eixo de simetria. Então, qual vai ser o outro ponto? Ó, se aqui estava no 3, o simétrico dele vai estar no menos 3. Então, vai estar aqui, ó. E o 2 permanece, certo? Então, qual vai ser o ponto? Vai ser menos 3 e 2. Então, vamos a revisar? O simétrico de 3 e 2 em relação ao eixo Y é o ponto menos 3 e 2. O que que mudou ali? Em relação ao eixo Y, mudou o X. Tá vendo? E agora, se a pergunta for bem assim, quem é o simétrico desse ponto A, 3 e 2, em relação à origem? Em relação à origem, ele vai parar aqui do outro lado, ó. Ou seja, o que que muda? Vai mudar tudo. Vai mudar, ó, ele vai vir para o menos 3 e vai vir para o menos 2. Então, em relação à origem, a gente muda o sinal tanto do X quanto do Y. Então, se aqui era 3 e 2 positivo, aqui vai ficar menos 3 e menos 2. Muito bem? Nós fizemos alguns exercícios. Eu convido você para você exercitar esse assunto que a gente estudou, né, nessa aula. E eu também quero te convidar para você assistir as próximas aulas que eu gravei, outras partes. Foram para outras turmas,
mas eu gostaria que você assistisse porque lá tem muito assunto que vocês estudaram durante esse ano e que vai ajudar muito você no Saresp. E a dica é, refaça cada exercíciozinho de cada habilidade. O assunto é sobre condição de existência, faça pelo menos um. O assunto aqui é tipos de triângulos, faça um para você entender o contexto. E eu tenho certeza que eu posso contar com vocês nesse Saresp. Desejo muita boa sorte e conto com você nos próximos vídeos de revisão Foco no Saresp. Um abraço para vocês, galera. Até mais!